Fala galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Professor Tarcísio aqui para mais uma videoaula. Hoje falaremos sobre as aplicações tecnológicas para a radioatividade. A descoberta da radioatividade trouxe diversas possibilidades, de aplicação tecnológica, algumas delas desenvolvidas quando não se tinha conhecimento ainda suficiente sobre os seus efeitos. Elementos químicos radioativos foram utilizados para produzir sabões, cremes dentais, cosméticos e diversos outros produtos. Sabe-se hoje que o uso da radioatividade requer controle, em decorrência dos riscos à saúde que a radioatividade pode vir apresentar e também riscos ao ambiente. Uma das aplicações para a radioatividade são as usinas nucleares. Então, o que é uma usina nuclear? É uma unidade industrial que é construída para produzir energia elétrica a partir de materiais radioativos. A energia nuclear é uma alternativa às limitações de fontes naturais, como os rios, que muitas vezes fornecem energias hidrelétricas, e entre outros, como carvão, gás, petróleo. Também demonstra mais eficiência na comparação com outras fontes de energia e tem o custo final menor que a maioria das tecnologias que é empregada atualmente. Hoje, 31 países exploram a energia nuclear. Os 388 reatores em atividade têm a capacidade de atender cerca de 10% da necessidade energética, elétrica de todo o mundo. A maioria desses reatores está instalada no Japão, porém houve uma queda, tá ok? A partir de 2014, já que a energia nuclear já chegou a suprir quase 18% da demanda de energia elétrica mundial. A energia nuclear ela é produzida por um processo que denominamos de fissão ou divisão do átomo. Quando a energia do átomo é liberada rapidamente, ela é transformada em luz. Só que se ela for liberada lentamente, a energia, que agora é liberada, vem na forma de energia térmica, de calor, que vai ser utilizado nas usinas nucleares. Hoje, o elemento químico utilizado para a geração de energia nuclear é o urânio. Existem outros elementos em estudo, mas nenhum deles, por enquanto, para ser comercializado, assim como ocorre com o urânio. Antes de começarmos a entender como é o funcionamento de uma usina nuclear, vamos ver então o que é fissão e fusão nuclear. Tá? Esses são fenômenos que, como os nomes já dizem, acontecem nos núcleos dos átomos. Então, a fissão ou a divisão nuclear é a quebra de um único núcleo em outros. Isso acontece por um processo que chamamos de bombardeio de nêutrons em um núcleo físsil, que possui o tamanho também e as propriedades adequadas para que possa ocorrer esse tipo de reação. O material físsil é aquele capaz de sustentar uma reação em cadeia, de fissão nuclear. Desta maneira, esses núcleos eles podem se quebrar, originando dois outros núcleos atômicos, que vão vir junto com alguns nêutrons e uma quantidade colossal de energia. Já a fusão nuclear é a junção de núcleos atômicos, produzindo um núcleo de maior número atômico que os originais, aqueles que conhecemos. Esse processo também libera muita energia. Toda a energia do Sol é proveniente de reações de fusão nuclear, tá ok? Não somente no Sol, mas também em todas as estrelas do universo, provavelmente. E como funcionam? Então vamos lá. Para uma usina nuclear funcionar, elas têm que ter uma estrutura que é denominada de vaso de pressão. Nesse vaso de pressão existe uma grande quantidade de água que é utilizada para refrigerar o núcleo do reator onde está o combustível nuclear. A água circula no gerador de vapor em uma estrutura chamada de círculo primário. Quando o círculo primário aquece, uma corrente de água passa por dentro do gerador, que é o circuito secundário.
Agora, dentro do circuito secundário, a água é transformada em vapor e é isso que faz com que as turbinas se movimentem e gerem a energia elétrica. Porém, nem tudo que reluz é ouro, assim como diz o ditado, né? Uma das aplicações para a energia nuclear são as bombas nucleares, ou também conhecidas como bombas atômicas. Então, a bomba atômica ou bomba nuclear é uma arma de explosão com um grande poder de destruição, em virtude da grande quantidade de energia que ela consegue liberar. Essa bomba funciona por meio de processo de reação nuclear de fissão dos átomos, o que possibilita uma grande liberação de energia a partir de uma pequena quantidade de matéria. O funcionamento das bombas nucleares, em geral, é semelhante, diferenciando-se apenas pelo elemento que for utilizado na composição na hora da fabricação do produto. Os principais elementos que compõem as bombas são o urânio 235 e o plutônio 239. A bomba nuclear, como já dito, funciona pelo processo, pelo princípio de fissão nuclear, que é a divisão de um átomo instável pelo bombardeio de partículas, como, por exemplo, um nêutron. Isso gera uma reação em cadeia que vai provocando a fissão nuclear dos outros átomos presentes. O poder de destruição das bombas nucleares é medido em quiloton ou megaton, que são unidades relacionadas com o poder de destruição das dinamites, aquelas que conhecemos como TNT. O quiloton é equivalente à explosão de 1.000 toneladas de dinamite e o megaton corresponde a 1 milhão de toneladas de TNT. Para efeito de comparação, a bomba atômica lançada lá em Hiroshima, conhecida como Little Boy, possuía um poder de destruição equivalente a 16.000 toneladas de TNT, ou seja, 16 quilotons. E a bomba lançada em Nagasaki, a Fat Man, em torno de 20.000 quilotons. Apesar dos danos causados, as bombas nucleares utilizadas na Segunda Guerra Mundial não estão entre as mais poderosas, já feitas em todo o mundo. A bomba com maior capacidade de destruição que se tem relato na história é a Teaser Bomb, que possuía um poder destrutivo de 50 megatons, tá ok? Mas, de acordo com os relatos, essa bomba já não está mais em funcionamento. Infelizmente, os seres humanos têm a incrível capacidade de utilizar boas coisas, boas tecnologias que poderiam trazer grandes melhoras e avanços para o futuro para criar coisas que não são tão legais e tão benéficas à humanidade, como um exemplo, as bombas atômicas. Porém, o ser humano também traz boas aplicações além da produção de energia elétrica para a radioatividade, onde falamos lá da radioatividade na medicina. Então, a radioatividade tem inúmeras aplicações na área da saúde, como, por exemplo, diversos exames de imagens, como as cintilografias, que utilizam-se de radioisótopos que, após serem ingeridos, concentram-se em algum órgão do corpo e emitem a radiação por um curto intervalo de tempo. Esses radioisótopos interagem com o órgão do corpo que se deseja examinar. O iodo 131, por exemplo, é utilizado para testar o funcionamento da glândula tireoide. O paciente ingere uma solução que contém o iodo radioativo, que é absorvido pela tireoide. Um detector de radiação registra a quantidade absorvida pela glândula em determinado período, o que permite analisar o seu funcionamento. A quantidade de radioisótopo ingerida não é prejudicial à saúde do paciente. A radioatividade também está relacionada à formação de tumores. Os malignos ou cânceres, podem ser causados pela exposição de células saudáveis à radiação de alta energia, como os raios gama. Todavia, a mesma radiação pode destruí-los. Então, células tumorais se produzem rapidamente e são mais suscetíveis
a radiação que as células saudáveis. Esse tipo de tratamento recebe o nome de radioterapia. Como esse tipo de radiação é altamente penetrante e tem lá uma quantidade elevada de energia, é quase que impossível evitar danos às células saudáveis durante o processo. Muitos pacientes sofrem efeitos colaterais como náusea, perda de cabelos e enfraquecimento. No entanto, a radioterapia é um dos principais tratamentos contra o câncer utilizado nos dias de hoje. Bom, galerinha, assim chegamos ao fim de mais uma videoaula e também chegamos ao fim do módulo 4, aquele com o título de A Estrutura da Matéria. Como tarefa para finalizar, vocês vão relatar para mim como é feito o recolhimento, dos rejeitos nucleares, como que eles são despejados e recolhidos, rejeitos nucleares que são o lixo, que é o lixo radioativo. Por hoje é isso, um abraço e bons estudos!